uma rede lá que tem várias pessoas que praticam isso e ali elas postam vários vídeos. E os vídeos são vendidos a preço de ouro. É coisa bem cara mesmo, irmãos. E aí eu faço a pergunta de novo. Por que é necessário conhecer Deus? Para que não sejamos guiados por nossas próprias vontades. O pecado, ele nos engana. Por quê? Porque ele vai colocar no teu coração que você precisa, para você, vamos dizer assim, o teu desejo precisa ser satisfeito para você ser feliz. E o desejo que o teu coração quer, normalmente não é o que Deus quer para você. Porque se a gente for fazer o que a gente tem vontade, os desejos da nossa carne, a gente já tem uma tendência para fazer, para praticar o mal, a gente já tem uma tendência para fazer o mal. Então, ela não vai ser de acordo com o que Deus quer. E sempre vai ser em excesso. No caso ali da palestra, é claro, irmãos, ali é os extremos, né? Vamos falando de uma coisa muito extrema. Mas nós sabemos também que às vezes nós queremos muito dinheiro, né? A gente quer um trabalho melhor. Não que isso seja pecado, mas isso em excesso. Tudo isso em excesso, o que vai acontecer com nós? Nós não vamos ter tempo para Deus. Nós não vamos ter tempo para fazer um evangelismo. Nós não vamos ter tempo para se dedicar à obra de Deus. Nós não vamos ter. Então, os desejos que nós temos, normalmente é para satisfazer a nossa vontade. Aí Deus vem com a palavra dele e coloca nós na outra linha. Fala, não é esses desejos, é esses desejos. Nós não fomos criados para viver os nossos desejos, nós fomos criados para a glória de Deus. Dentro desse conhecimento, né, que nós estamos falando de Deus, foi feito várias pregações aqui durante o mês sobre algumas, para nós aprendermos um pouco sobre Deus, né? Apesar que nós já sabemos, algumas coisas foram relembradas, mas algumas coisas, às vezes, é bom deixar a gente bem atento, né, para a gente estar ali, saber, olha, realmente é isso, né? Então, o presbítero Wilson, ele falou sobre a Trindade, né? Que Deus é três, né? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O que Deus é? Criador e mantenedor. E o que Jesus é? Ele é o Salvador. E o Espírito Santo? Eu não tinha ouvido essa palavra ainda, presbítero Wilson. Santificador. Que é o que mais realmente combina com o que o Espírito Santo faz na nossa vida. É o que ele nos ajuda a não ouvir o nosso coração, os nossos desejos. Aí o pastor falou que Deus é eterno, ele não muda. Ele não está preso a tempo. Ele não está ele não está preso a tempo e ele não é, ele falou a palavra imutável, né? Ele não é imutável. Ele sempre é o mesmo, independente da época lá, do tempo dos apóstolos, lá atrás, lá do tempo de Adão e Eva, ele é o mesmo, ele continua o mesmo. E daí a Emily falou dos encontros de Moisés com Deus, o quanto esses encontros transformaram a vida de Moisés. E ela contou-lhe algumas experiências. O presbítero Júnior falou de Jesus. Quem é Jesus? Falou bastante coisa, né, Júnior? Ele é o pão da vida, ele é a água da vida, ele é a porta, ele é o pastor, ele é o bom pastor. Isso são coisas que nós precisamos estar na nossa mente para nós não esquecermos, para nós não nos pegar sempre que a gente começar a pensar, mas eu queria isso, eu queria aquilo, né? Eu não tenho. A gente lembrar que a gente tem um Deus, que o nosso Deus, que ele vai falar, Paulo, a minha graça te basta, é isso que eu preciso. O resto eu entrego nas mãos de Deus e deixo Deus me guiar. E daí, por último, a diaconisa Ruth veio e fechou, né? Ela veio e fechou em todos os temas. Aonde que eu aprendo de Deus? A palavra. É de vez em quando? Não, é diário. Ela falou uma coisa que eu achei assim, que também é muito forte. Que a gente não pode só ouvir falar, só ali ler, mas eu preciso guardar. Eu preciso praticar.
ela precisa estar na nossa mente e no coração, para que possamos conhecer a vontade de Deus para nós. Então, eu preciso conhecer Deus, porque eu preciso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, para a nossa vida. Por que eu preciso conhecer Deus? Porque Ele é a única possibilidade de salvação e transformação. Se nós temos uma tendência para o mal, e se nós não conhecemos Deus, e se nós só vamos, sem conhecer Deus, nós só vamos caindo, né, nesse engano do nosso coração, a gente não passa por essa transformação. Se eu não conheço Deus, ela não vai existir na minha vida. Eu só vou caminhando para o mal. Eu só vou me tornando uma pessoa que só pensa em mim, egoísta, com todas essas coisas aqui que a gente leu ali, que o apóstolo Paulo vai falar. Todos nós, não foi só eu, né, não é o fulano lá, não, todos nós somos pecadores, todos nós precisamos de Deus. Lá em Romanos 1,16, que o Neto falou, ele vai falar assim, ele afirma que, que ele não tem vergonha do evangelho, né, da palavra, o evangelho fala da história de Jesus, o evangelho é Jesus. Ele fala que ele não se envergonha do evangelho, ele não se envergonha de crer em Jesus, ele não se envergonha disso, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Confesso para vocês que essa frase, para mim, eu não conseguia entender ela. Como assim o poder? É o poder de transformação, irmãos. Porque ela nos transforma. Ela faz de nós outras pessoas, com outros desejos, com outras perspectivas, com assim, que a nossa felicidade não é mais o que eu quero. A nossa felicidade é fazer o que Deus quer. O que Deus quer. A minha felicidade é estar na casa de Deus, louvando a Deus. Coisa mais gostosa que é eu estar na casa de Deus e de repente Deus derramar o Espírito Santo. É como se ele te mergulhasse. E depois que você mergulha, você nunca mais vai querer outra coisa, a não ser mergulhada de novo. Eu vou contar um testemunho de uma transformação que que eu vivi assim, vendo, né? Que para mim foi uma transformação muito grande. É lógico que a gente vê na Bíblia uma transformação de muitos, né? Mas essa a gente viveu, a gente acompanhou, estava junto, né? Eu trabalhei numa empresa que tinha uma mulher que fazia limpeza da empresa, né? E daí eu comecei a conversar com ela, tal, e daí ela começou a falar da história dela. Era uma história muito triste, mas a preocupação maior dela era com a irmã dela. Eu perguntei onde que a irmã dela morava, tal, de repente fazer uma visita junto com ela, né? Daí, quando ela passou o endereço, era perto da igreja que eu estava congregando, né? Daí eu falei, não se preocupe, que daí a gente vai lá e faz uma visita para ela. Daí ela explicou que a irmã dela estava... Como a irmã dela bebia muito, a irmã dela já não estava conseguindo andar, estava com vários problemas de saúde. A irmã dela tinha uma filha, tinha duas filhas, parece que uma tinha morrido em São Paulo e a outra estava lá sozinha em São Paulo e ela não conseguia trazer porque vivia bêbada e não tinha consciência, né, que a filha estava lá, e vários problemas. Daí a gente falou, não se preocupe que a gente vai lá. Aí a gente começou a ir na casa dessa irmã dela, só que a gente chegava lá, sempre estava a outra irmã que cuidava dela, ela nunca estava. A gente chegava lá, ela falava assim, ela já saiu cedo, ela já está bebendo, então não é bom que vocês conversem com ela. Até que um dia a gente conheceu a Rose. A gente se apaixonou pela Rose. A Rose era um amor de pessoa. Ela tinha um coração muito bom. E daí a gente começou a conversar com ela, e a gente ofereceu um curso para ela, e ela aceitou. Aí foi até a minha irmã que começou a passar o curso para ela. E daí, de vez em quando, eu acompanhava ela. Irmãos, a mudança foi muito grande. A primeira transformação que Deus fez na vida dela foi colocar ela de pé. Ela voltou a andar, aqueles problemas que ela estava de saúde, que ela vivia de cama, e de vez em quando saía bêbada por aí, acabou. Ela não bebia mais. Foi a primeira transformação. Os vizinhos, de ver essa mudança, começaram a querer participar do curso.
Quando era dia de curso, a casa se enchia de vizinhos. Alguns vizinhos que estavam afastados da igreja, não era da nossa igreja, era de outras igrejas, começaram a voltar para a igreja, mas participavam do curso, que gostavam do curso. Ela tinha um marido e ela não estava nem mais com o marido dela. O marido dela voltou a morar junto com ela. Ele bebia tanto igual ela que o apelido dele era Litrão. A primeira coisa que ele fez foi mudar o nome dele. Ele falou, não, agora eu quero ser chamado pelo meu nome. Foi uma mudança muito grande. E eu digo para vocês que essa mudança aconteceu em 2 anos. A filha dela, que estava em São Paulo, voltou e começou a morar com ela. Começou a trabalhar. A Rose também arranjou um serviço. O Litrão, que vivia bêbado, também arranjou um serviço. Foi uma mudança muito grande. E os vizinhos participaram do curso. Essa foi a que eu acompanhei. É ou não é o poder que transforma? Esse evangelho transforma ou não transforma? Ele transformou a minha vida, ele transforma a sua vida. Olha para trás como você era e como você está hoje, e vamos olhar para frente como que nós vamos estar lá na frente. Deixa eu ver que onde eu parei, senão eu vou me perder. Então, irmãos, esse poder do evangelho, ele nos liberta e nos torna melhores, e não há nenhum outro poder que possa fazer isso. Seja ele político, social, econômico, nada se compara ao poder do evangelho. Então, você está entendendo por que eu preciso conhecer Deus? E diante de tudo que foi falado aqui, de tudo que a gente já ouviu das outras pregações, a pergunta que eu faço para você hoje: o quanto você realmente conhece de Deus? É muito ou é pouco? Eu olhando para o tanto que eu conheço, é muito pouco? É muito pouco. Quando a gente começa a ler a palavra, sabe uma fonte que ela começa a jorrar água e não para? E você começa a tomar dessa água e você fala, mas é muita água. É muita água. É muito conhecimento. Que nesse texto, várias vezes eu lia e passava e eu falava, mas qual é o poder? Que poder que é esse? E daí quando você vai começar a estudar, a ver, você fala, nossa, que maravilhoso. E com certeza, se eu for me aprofundar ainda mais, esse texto é mais profundo ainda. Então, é algo assim que quanto mais você acha que conhece de Deus, você precisa conhecer ainda mais. Ele deve ser buscado com intensidade, assim como Deus fala lá em Jeremias 29:13. Ele nos convida, né? Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Quando a gente vai para a palavra, com aquele anseio, com aquela sede de aprender, de querer saber, Deus se revela para nós. E que nada, nem as distrações desse mundo, pode nos afastar desse verdadeiro propósito da nossa existência, que é viver para a glória de Deus, e não para fazer a nossa vontade, os nossos desejos. Deixa eu ver aqui. Tem uma frase no livro que eu achei, nossa, muito, muito interessante, que ele fala assim, ó. A pior coisa que pode nos acontecer é sermos entregues a nós mesmos. Ou seja, Deus nos conceder exatamente o que desejamos sem a sua direção. E há uma promessa bíblica, né, que diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.
E eu faço outra pergunta. Você deseja conhecê-lo mais? Você está disposto a se entregar totalmente a Ele? A decisão está em tuas mãos. Porque conhecer a Deus, irmãos, não é apenas importante. É uma questão de vida ou morte. E para terminar, eu queria estar lendo Romanos 6, 22. Que fala assim: agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Amém? Vamos orar? Vamos pedir para Deus colocar uma sede insaciável dentro de nós, para que a gente busque conhecer cada vez mais a Deus e que Ele responda a nossas orações, né, com derramamento do Espírito Santo, com mudança na nossa casa, nos nossos familiares que a gente vem pedindo, né, que alguns estão afastados, que a gente possa trazê-los de volta para eles estarem aqui juntamente conosco louvando a Deus. Vamos orar? Deus, eu te agradeço, Pai, por o Senhor nos dar essa revelação, Senhor Jesus, que nós precisamos te conhecer, que nós precisamos muito, Senhor Jesus, da tua presença na nossa vida, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus. Coloca uma sede dentro de nós, Pai. Que nós possamos te buscar diariamente, Deus. Que nós possamos te buscar, Deus. Te conhecer cada vez mais. Ter encontros contigo, Deus. Que nós possamos, nesses encontros, ser transformados. Falar da nossa angústia, Pai. Falar dos nossos problemas. Se derramar na tua presença. Que nós possamos nos abrir, Deus. Dizer o que nos incomoda, Deus. Que esses encontros contigo sejam encontros, Senhor Jesus, transformador, Deus. Que nós possamos ficar ali, Deus, até o Senhor falar conosco. Que nós possamos não ser desanimados, Deus. Que nós possamos encontrar um tempo, Pai, para te buscar. Que nós possamos, Senhor Jesus, colocar ali, Senhor, como prioridade nessa busca, Pai. Porque nós precisamos de Ti. Nós precisamos da Tua palavra. Nós precisamos do Teu Espírito Santo no nosso meio. Precisamos que Ele haja na nossa casa. Precisamos que Ele haja na nossa família, nos nossos relacionamentos familiares, Pai. Nós precisamos, Senhor Jesus, do Espírito Santo nos nossos ministérios, Pai. Ministérios de mulheres, Pai. Ministérios dos adolescentes, dos jovens. Nessas programações que eles fazem. Que o Espírito Santo esteja presente, Pai. Que fala com cada um. Deus, que o Senhor possa transformar a vida deles. Dar a eles esse entendimento, Pai. Na vida dos que cantam os louvores, no grupo de louvor, Deus. Que o Senhor possa transformar essas vidas, Pai. Que o louvor seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor Deus. Que eles possam sentir a Tua presença, que a palavra ali ministrada seja falada, que quem estiver ouvindo seja derramado o Teu Espírito Santo, Deus. Fica com a vida de cada um, usa cada um nos seus ministérios, que líderes, Pai, sejam guiados pelo Teu Espírito Santo, Deus. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Deus, pedindo pela Tua presença, pedindo por direcionamento, Deus, pela presença, Senhor Jesus, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos direcione, que nos dê a palavra, Pai. Fica conosco, Senhor Jesus, nos ajuda nesta caminhada, nos dá todo entendimento, Senhor Jesus, e essa sede de busca pela Tua palavra, sede de busca de Te conhecer, sede de estar na Tua presença, Pai. Fica com cada um de nós, Deus, e nos ajuda, Senhor Jesus, nesta caminhada, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.